Mateus capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 21. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. Minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então seus discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, respondeu Jesus, você tem muita fé. E seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz? Amém. Charles Spurgeon, certa vez, comunicando-se com seus discípulos, aprendizes, escreveu-lhes o seguinte: Preparem-se, meus jovens amigos, para chegarem a níveis cada vez mais baixos de autoestima. Preparem-se para reduzir ao máximo suas expectativas. Preparem-se para a autoaniquilação e orem para que Deus acelere esse processo. Não é uma palavra fácil de digerir, eu admito. A ideia de que possamos passar por momentos de provação, de tratamento, de um agir de Deus na nossa alma, para produzir em nós maturidade, crescimento, desenvolvimento. Nada disso é fácil de admitir e de levar em consideração. Mas nós somos cristãos há muito tempo e nós sabemos o que significa, por exemplo, quando Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não é o sofrimento pelo sofrimento, mas é a experiência da autonegação, de cada vez mais abrirmos mão de nós mesmos, nossas pretensões humanas, a fim de que Deus assuma as rédeas e o controle da nossa vida. O melhor que pode acontecer para nós hoje não é que um desejo nosso se realize. O melhor que pode acontecer conosco hoje é que a vontade de Deus se estabeleça em nós. Eu tenho desejos, claro que tenho, você também os tem. E os nossos desejos muitas vezes são legítimos. É claro que a gente nunca pode esquecer aquela palavra que Deus disse para Caim, quando lhe disse: o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Desejo da nossa carne, desejo que está impulsionado pela nossa natureza humana, muitas vezes nos leva para longe dos desígnios de Deus. Mas há aqueles desejos que nós não conseguimos enxergar como um problema, que nós enxergamos como alguma coisa que, em acontecendo, vai ser ótimo para todo mundo. Tem até aquelas orações que a gente faz em que a gente sugere para Deus algumas coisas. E eu acho elas muito interessantes porque eu fico imaginando Deus olhando para nós e dizendo assim: filha, que ideia boa, hein?
Tinha pensado nisso, não? Porque a gente diz, Senhor, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo, se o Senhor fizer isso, se o Senhor me der, vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso, tudo vai ser resolvido. Os meus desejos, para mim, em geral, são legítimos. A Bíblia diz isso, todos os caminhos do homem parecem bons aos seus olhos. Você sabe disso porque isso é clássico, por exemplo, no seu marido, no seu filho. Homens são especialistas em considerar que todo desejo que eles têm é bom. Ele chega em casa com aquela ideia, sabe quando seu marido chega em casa cheio de ideia? Bem, vou fazer negócio com fulano. Você fala, amor, fulano não. Mas por que não? Porque o fulano dá golpe em todo mundo, esses dias enganou a mãe. Lá vem você, implica com todo mundo. Eu sabia que você não ia concordar. Você nunca me apoia. Todo mundo falou bem da minha ideia, só você quer jogar água. Por isso que eu não falo as coisas para você. Pessimista. Depois fala que é uma mulher de fé. Aí você diz, ok. Porque como é que a gente argumenta com uma pessoa que já está cheia de razão? Um dia Jesus chamou Pedro e disse, Pedro, Satanás pediu a sua alma, vai peneirá-la como trigo, mas eu falei com o Pai a seu respeito e o Pai me atendeu. Pedro devia ter olhado para Jesus e dito, mestre, eu não sei do que se trata, mas obrigado. Pedro olhou para Jesus e disse, eu estou pronto a ir contigo até a morte. Aí Jesus teve que continuar, Pedro, vem cá, caiu um botão aqui. O que eu quis dizer é que eu vi esse filme e antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Era para Pedro dizer, mestre, eu não estava esperando por uma situação dessa não. Me perdoe, eu não quero fazer isso, mas se o senhor está falando, eu estou percebendo que eu não tenho muita escapatória. O que Pedro diz? Ainda que todos te abandonem, jamais te abandonarei. O que é que Jesus diz? Nada. Porque o que é que você fala para uma pessoa que está cheia de razão? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Mas, diz o provérbio, o Senhor avalia o coração, o íntimo, a motivação. Meus irmãos, como nós precisamos que Deus cuide e trate das nossas motivações. Na minha clínica eu pergunto para os meus pacientes, por que você quer tanto o que você diz querer tanto? Há pessoas que querem alguma coisa legítima, mas é para provarem a si mesmas para alguém. Para esfregarem algo em rosto de alguém. Para não se sentirem tão mal consigo mesmas. Quem sabe se eu vencer vão me respeitar. Quero dizer para você que não importa tanto se as pessoas vão respeitar você, importa que Deus sabe quem você é. Por que é que você quer tanto que você diz querer tanto? Quando eu levo os meus desejos para Deus, é claro que eu já estou comprometido com Ele, senão nem os levaria. Mas a melhor coisa que pode acontecer comigo não é exatamente que Deus me atenda naquilo que eu desejo, mas é que Ele faça a vontade dEle na minha vida. Porque aí tudo se desdobra, se desenrola, se desencadeia e segue num caminho abençoado. Não tenha dúvidas que o caminho que Deus tem para você é abençoado. Eu é que sei, diz o Senhor, Jeremias 29:11. Os planos que tenho a vosso respeito são planos de paz, não de mal, para que tenhais uma esperança e um futuro. Isso é bíblico. Mas entregar não é fácil. O mais difícil é entregar. Esses dias eu estava falando numa igreja que eu tenho muitas experiências de milagre de Deus na minha vida. Por exemplo, eu considero que estar aqui hoje é um milagre. Por quê? Porque no ano passado eu tive Covid. Fiquei com 90% de comprometimento pulmonar. 90%. Eu já conheci gente que ficou igual a mim, mas não pior do que eu.
Estive, segundo as palavras de um dos médicos que me trataram, clinicamente em óbito. Fiquei 70 dias em tratamento. Emagreci 24 quilos. Já ganhei tudo. E mais um pouco de reserva. Vai que. Um dia uma enfermeira entrou no meu quarto. Eu estava largado lá em algum lugar. Um capacete para me ajudar a respirar. Imagina alguém respirar com 10% do seu pulmão. Eu não sei quem que é, eu não me lembro da fisionomia, porque eu não enxergava direito, eu não falava nada, eu não tinha nenhuma força física. Ela sentou na minha frente e disse: o seu caso é complicado. Você devia ser entubado. Não deve lutar contra isso. Mas antes de ser entubado, deve chamar sua esposa para dizer umas últimas palavras para ela. Porque assim, o diabo entra em UTI, gente. Não respeita nada, não respeita nada. Eu sei que naquela noite eu disse para Deus que eu não queria morrer. Não deixou de ser um conflito na minha vida, sobre desejo. Porque eu sempre soube para onde eu vou quando morrer. Sempre preguei sobre isso. Quando chegou minha hora, eu disse: Senhor, segura aí. Falei com Deus, falei: Senhor, eu honrei meu pai e minha mãe a vida toda. Tenho ministério para continuar, tenho família para cuidar, tem pessoas que dependem do meu trabalho. No final das contas, quando eu não sabia mais o que dizer, eu disse assim: o salmista diz que da sepultura ninguém te adora, se eu morrer o Senhor perde um adorador. Uma chantagem assim, sabe? Agora, você já entendeu que eu estava delirando. Naquela noite o Espírito Santo visitou o meu box na UTI. Eu acordei com um vento que ventava e eu imaginei que tudo ia cair pelo chão. Demorei uns 2 minutos para lembrar, perceber que não tem janela na UTI. Comecei a glorificar a Deus, eu não falava mais, comecei a glorificar a Deus. Na manhã seguinte o médico entrou. Eu disse: o Senhor me visitou hoje à noite. Ele fez assim: ah, tá. Falei: vai por mim, irmão. Dali eu fui melhorando, hoje estou aqui. E uma coisa que talvez você não imagine, que eu fiz uma tomografia há 30 dias, faz 1 ano que eu tive alta, 1 ano, fiz uma tomografia faz 30 dias, estou ainda com 55% de comprometimento pulmonar. Então você entende por que eu estou dizendo que estar aqui é um milagre para mim. Deus já fez muitos milagres na minha vida, eu poderia contar vários, como todos aqui poderiam contar vários. Mas o que me incomoda em lembrar que Deus já fez tantos milagres na minha vida e já ouviu tantas vezes minha oração, é ficar me perguntando por que eu não me tornei, eu vou usar uma expressão feia, mas é apenas para ilustrá-la, por que eu não me tornei um campeão de oração? Por que eu não sou um homem de oração como eu leio nas biografias dos grandes homens de oração? Por que minha vida de oração não é uma vida de uma intensidade absoluta se eu tenho tantas experiências de resposta das minhas orações? Um dia eu coloquei essa questão diante de Deus e me ocorreu uma resposta. Não é porque eu não tenho fé que eu não oro mais. Eu não oro mais porque eu já descobri, como cristão que sou, que orar é entregar, e eu resisto em entregar. O meu problema não é crer que Deus pode fazer o que eu estou pedindo que Ele faça. Meu problema é deixá-lo agir do jeito que Ele deseja. Eu tenho um medo de dizer: seja feita a tua vontade. Porque é assim que eu paro numa UTI. Eu não quero chocar você com ideias muito
elaboradas, apenas dizer para você que o maior desafio da vida cristã é entregar tudo nas mãos do Pai. Porque a minha vida nas minhas mãos é a minha vida nas minhas mãos e tem tudo para dar errado. A minha vida nas mãos de Deus é a minha vida nas mãos de Deus e tem tudo para ser uma bênção. Veja, o nosso texto fala de uma mulher que tinha um desejo legítimo. Que sua filha fosse liberta. Meu Deus, pode haver um desejo mais legítimo do que o desejo de uma mãe em ver sua filha liberta do poder de um demônio? Ela deve ter ouvido falar sobre Jesus e resolveu pedir-lhe ajuda. Absolutamente legítimo. Talvez ela tenha descoberto por onde Jesus passaria e foi atrás dele. Quando o avistou, começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha! Diz o texto que o mestre não lhe respondeu palavra. Ignorou-a. Ela começou a gritar mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos se incomodaram e foram falar com Jesus: Mestre, se não vais atendê-la, despede-a, porque ela já está nos constrangendo. Ela vem gritando atrás de nós. Jesus olhou para eles e disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher fez um esforço, alcançou aquele grupo no caminho. Eu a imagino suada, ofegante, desesperada. Ela se coloca de joelhos. Minhas irmãs, prestem atenção, nós estamos falando de uma mãe em clamor por uma filha que sofre por causa de um demônio, e ela está diante do Senhor, chamando-o de Senhor, pedindo misericórdia de joelhos. É uma cena para quebrantar qualquer pessoa. Jesus olha para ela e diz assim: não está certo tirar o pão da boca dos filhos para dar para os cachorros. Eu imagino a primeira vez que alguém contou essa história sobre Jesus para outra pessoa, e a outra pessoa disse: mentira, ele não fez isso. Tem certeza que não foi Judas? Não, foi Jesus mesmo. Não é possível. Por causa de textos assim que Jesus não é uma invenção da mente humana, porque algumas coisas são até contraditórias. Como é que você pode criar alguém tão lindo como Jesus e colocar um texto desse no meio? Só tem esse texto na Bíblia porque de fato aconteceu, de fato foi assim. Que estranho. E aí quando você acha que aquela mulher vai se desesperar por completo, ela dá uma resposta que leva o próprio Jesus a dizer: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme você quer. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Eu quero que você saiba que nesse instante o Senhor pode fazer um milagre na sua história. Agora, eu não posso deixar de me perguntar por que Jesus fez isso. E me parece que ele fez isso com intenções bastante claras. Primeira, ajudar essa mulher a vencer a sua ansiedade. Porque quando nós temos um problema, a primeira coisa que ocorre a nós é que talvez esse problema possa ou não ser resolvido ou piorar. Qual que é a dor de você lidar com uma luta? Muitas vezes o medo de que essa luta não seja vencida ao final. O que é a ansiedade? Eu gosto de uma definição para a ansiedade que foi escrita por Rubem Alves, numa de suas crônicas, quando ele diz assim: ansiedade é isso,
sofrer fora de tempo por perigos que, por enquanto, só existem num futuro que imaginamos. Já perdeu noite de sono por alguma coisa que no outro dia se resolveu sozinha? Passou a noite em claro, chorando, gemendo, acordou de manhã, já estava resolvido. A ansiedade é essa preocupação, não que nos faz prestar atenção e tentar resolver, mas que nos faz construir cenários terríveis que, em se concretizando, vão nos trazer grandes problemas e prejuízos. O ansioso sofre por antecipação. Ele pega um problema que ele acha que pode aparecer no futuro e o transforma em presente. E aí ele começa a tomar decisões precipitadas sobre isso. E à medida em que ele toma decisões precipitadas, ele se complica. E à medida em que ele se complica, ele começa a tomar mais decisões ainda, até que enfim ele desmorona, desanima, e ao invés de continuar tomando decisões acertadas, para de tomar qualquer decisão, e a sua vida entra numa estagnação. Você já passou por isso na sua história. Correu para cá, correu para lá, fez, tentou, aconteceu, só piorou, de repente você desmoronou, e aí não quer ligar mais para nada, não quer levantar da cama, não tem mais vontade de viver. A ansiedade é uma questão de fé também, porque o ansioso sempre tem dúvidas, lá no íntimo, se Deus está no controle mesmo. A ansiedade nos faz projetar o que tememos, caso Deus não se apiede de nós, não tenha misericórdia de nós e permita que passemos por aquilo que não queremos passar. A ansiedade tomava conta do coração das irmãs de Lázaro, quando elas disseram: mestre, se estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. O que elas estavam dizendo? Nós aguardamos até a última hora, na expectativa de que o Senhor viesse, mas o Senhor não veio. E agora o nosso irmão é morto. Jesus disse: se vocês crerem, verão a glória de Deus. Porque a nossa ansiedade não determina os limites da ação de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então Jesus não responde àquela mulher. Pode aplaudir, fique à vontade. Para que aquela mulher pudesse, de alguma maneira, canalizar toda a sua angústia, toda a sua busca, toda a sua ansiedade na direção dela. E foi o que ela fez. Foi o primeiro passo que ela deu. Uma segunda obra que Jesus fez na vida daquela mulher foi aliviá-la, talvez, do seu desejo de controle. Porque esse também é um problema muito grande na nossa vida, o desejo de controlar as coisas. Uma mãe que está com filha sofrendo já fez de tudo, concorda comigo? Já deu chá, já levou em médico, já falou com a vizinha sobre isso. A mãe se apropria da filha e a filha vira uma causa na vida da mãe. E a mãe começa a dizer que é ela quem tem que fazer alguma coisa pela filha. E de repente não é nem a filha mais que está diante da vista e nem Deus, é a mãe. Porque agora tudo depende dela, e ela diz assim: só eu. Desejo de controle é um problema grave do ser humano, e na vida da mulher é bastante sério. Mulheres gostam de controlar, com todo respeito. Você conhece uma mulher controladora quando ela diz assim: se não sou eu nessa casa, Marcelo. Vive tudo num chiqueiro, ó. Se mata tudo. Uma vez uma irmã falou assim para mim: porque Marcelo, se eu morro, eu falei: irmã, se a senhora morre, todo mundo vive. Você sabe, irmã, que o marido é o primeiro que vive. Vive rápido. Eu brinco que eu já fiz muito velório na vida. Quando é o homem que morreu, a mulher para perto do caixão e diz assim: ah, meu bem, o que é que vai ser de mim sem você? Eu não vou mais cuidar de você.
eu não vou mais fazer a sopinha que você tanto gostava. Quando é o contrário, o cara dá uma olhada assim e fala: ai, o que vai ser de mim? Quem é que vai cuidar de mim? Quem que vai fazer a sopinha que eu tanto gosto? O cara está de olho. Ele vai casar em 6 meses, não tenha dúvida. E não é em 3 porque os filhos não deixam. Desejo de controle é um desejo complicado, porque ele faz que a gente acredite que se a gente atuar em tudo, não deixar passar nada, no final das contas vai ser como nós queremos que seja. E às vezes Deus quer quebrar isso em nós. Desejo de controle. Eu não estou no controle de nada, mas Ele está no controle de todas as coisas. Outra área em que Jesus tratou essa mulher foi na sua autoestima. Ansiedade, desejo de controle e autoestima. Porque todos nós temos algum tipo de compromisso com a nossa autoestima. Você é mulher, você tem autoestima. Ela pode ser baixa. Baixa autoestima. Auto é de próprio, não é de elevação. Você pode ter uma baixa autoestima, mas você tem alguma autoestima. Até porque se não tivesse autoestima nenhuma, não teria baixa autoestima, porque só gente que está sofrendo no seu orgulho é que tem complexo de inferioridade. Ah, aquela pessoa tem complexo de inferioridade, se sente pior que todo mundo. Não é bem assim. Paul Tournier escreveu que os complexos de inferioridade refletem a pior face do orgulho. Porque o problema do complexado é que ele se ressente de se sentir pior que os outros. No fundo, ele queria se sentir melhor. Então, ele se ressente dos outros que não o tratam como ele gostaria. Aquela mulher estava sofrendo, pedindo ajuda. Mas ela precisou descobrir que quem está no protagonismo da cena é Deus e não ela. E isso não é fácil. Eu quero me sentir especial. Veja, você não é especial porque Deus atende os seus desejos. Você é especial porque Ele deu o seu filho para morrer na cruz no seu lugar. Você foi comprada por preço. Preço de sangue. Você não é especial porque tudo lhe dá certo. Você é especial porque Deus conhece o seu nome. Você não é especial porque sua vida é invejável aos olhos do mundo. Você é especial porque o seu nome está escrito no livro da vida. O que me faz especial é quem Deus é e não quem eu sou. Uma vez eu queria dizer para os jovens o que é adoração. E eu contei para eles que uma vez eu era criança e eu sentei num formigueiro. Foi uma experiência curiosa. Saí gritando, com aquelas formigas endemoniadas. Minha mãe já me pegou, já me deu um banho de mangueira. De repente meu pai veio com uma jarra, uma caneca de água fervente e jogou naquele formigueiro, não em mim. Ô irmã, quem que você acha que o meu pai era? Jogou no formigueiro. Jogou no formigueiro. E as formigas morreram. E eu, criança, olhei para aquele formigueiro e falei: bem feito. Passados uns anos eu lembrei da cena e pensei comigo: o que é que impediria Deus de jogar água fervendo nesse formigueiro que somos nós? Em que ele necessita da formiga ali? Quando meu pai jogou aquela água no formigueiro, nenhuma formiga significava nada para ele. Agora, de repente, a palavra me revela que esse Deus que não precisa em nada desse formigueiro, ama cada formiga e conhece cada uma pelo nome. A gente não é especial como formiga, a gente é especial porque tem um Deus que sabe quem a gente é. Então, quando a gente o adora,
Não é ele que sai engrandecido dessa experiência. É incrível isso. Deus não fica maior porque você o adora, ele já é enorme, infinito. Ele é tudo. Agora eu e você somos dignificados quando adoramos. Porque quem somos nós para que o Deus da terra ouça a nossa voz, e Ele ouve a nossa voz, e Ele atende o nosso clamor, e Ele abençoa a nossa vida, aleluia por isso, eu não preciso cuidar da minha autoestima, Deus cuida dela, e eu sei que sou amado, e eu sei que há propósito para a minha vida. Agora tem uma outra coisa que me parece Deus tratou com essa mulher. Deus tratou um negócio muito complicado chamado autocomiseração. Se você preferir uma outra palavra, vitimismo. Porque imagina essa mulher que finalmente chega até Jesus, suada. Tem misericórdia de mim. Jesus olha para ela e fala assim, então, não é certo tirar o pão da boca de um filho e dar para um cachorrinho, hein? Ó, eu não sei você, eu olho aqui. Eu sou psicanalista, mas não precisava ser para falar o que eu vou falar. Tem umas irmãs bravas aqui, hein? Faz assim, ó, se tem uma brava do seu lado. Faz assim, ó. Tem uma irmã aqui que faltou braço. Cuidado com essa roda, irmã. Imagina a irmã brava, essa aí que se apontou, ouvindo isso de Jesus. Ah, o senhor vai falar assim com a senhora e alguém já tem que segurar. Mas você sabe que não são as bravas que me assustam. Casei com uma. São aquelas que ao invés de reagirem, se sentem as vítimas do universo. Eu fico imaginando se aquela mulher tivesse baixado sua cabeça, começado a chorar e dizer para si mesma frases do tipo, nunca ninguém me ajuda, é sempre assim comigo, toda vez é a mesma coisa, disseram que esse homem era bom, mas olha como ele me trata. Vitimismo é um câncer de alma. O vitimista realmente acredita que ele só não é quem deveria ser porque ninguém deixa, ninguém ajuda. Jesus está no tanque de Betesda, encontra ali um paralítico, 38 anos, chama o sujeito e pergunta, você quer ser curado? Minhas irmãs, com todo respeito, qual que é a resposta para essa pergunta? Ou até, não. Mas Marcelo, por que alguém não quereria ser curado? Não sei, ganho secundário. Sabe o que é ganho secundário? Quando um sofrimento, por pior que seja, traz na sequência um benefício. Seu filho sabe o que é ganho secundário, porque ele está com a garganta inflamada, sofrendo, com febre, mas no fundo ele está feliz, porque não vai à escola. Ganho secundário puro. Eu tenho ganho secundário. Porque, embora eu sou homem, eu não sou um homem como o seu marido, seu pai. Seu marido e seu pai são homens de verdade. Eu não tanto. Eu, diferente do seu marido e do seu pai, quando fico doente, parece que vou morrer. Seu marido é macho, mas eu não, eu gemo. Minha mulher me põe deitado no sofá, liga a TV para mim, dá o controle na minha mão. Amor, fica aí, melhora. Eu faço menção que vou levantar, gemo. Ela fala, que foi, amor? Eu falo, eu estou com fome. Ela fala, deixa que eu faço, o que você quer? Eu falo, costela. É sensacional. Ela não sabe o que é isso, ela doente está fazendo tudo. Eu doente fico imprestável, mas é um problema meu. Ganho secundário. Alguém pode não querer mudar de vida porque tem ganho secundário. Tem mulheres que não querem que seu problema seja resolvido porque as pessoas vão parar de ter pena dela.
Tem marido que não quer deixar de ser problemático, porque enquanto ele é problemático e a mulher tem que dizer para os filhos: filhos, não fiquem assim, vocês sabem que seu pai é problemático, ele continua sendo problemático e não precisa ser o homem que Deus quer que ele seja. Aquela mulher não era vitimista. Ela está de joelhos diante de Jesus. Ela está suada, ela está desesperada, sua filha está endemoniada. Ela ouve Jesus dizendo: não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorros. Ela olha para Jesus e diz: é verdade. Eu não sou mais do que um cachorro. Mas o que eu sei é que até um cachorro come das migalhas que caem da mesa de seus donos. Se o Senhor deixar uma migalha cair da tua mesa, minha filha será curada. Isso é fé, irmã. Uma migalha da mesa de Deus mata a nossa fome. Uma migalha da mesa de Deus resolve a nossa vida. Uma migalha da mesa de Deus muda a nossa sorte. E Deus não tem migalhas para nós, Ele tem banquete, mesa cheia. É um Deus de fartura, é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de bondade. Então nós podemos nos aproximar sem vitimismo, sem autocomiseração. Deus é bom e Ele cuida de nós. Fique em pé, nós vamos orar.